Hoje a gente está encerrando a nossa última aula técnica da Mentoria Premium, a nossa próxima aula em janeiro, tá? No primeiro domingo de janeiro, aí, depois do Ano Novo. Vai ser mais voltado para a parte de captação e vendas. E aí, para a nossa última aula técnica, eu quero trazer para vocês um outro modelo de periodização, um outro modelo de controle de variáveis de treinamento. Para quem não conhece, hoje a gente vai falar do Enjoyment. Para quem conhece o Enjoyment, para quem conhece esse modelo de treinamento, é bacana para eu vou estar trazendo algumas informações que, de repente, pode ser que as suas fontes em relação à pesquisa desse modelo de treinamento possam não ter trazido tudo, ou, de repente, vão só reforçar o que você já estudou em relação a esse modelo de treinamento. O Enjamment, pessoal, é um modelo totalmente diferente, tá? Da periodização e do controle de cargas. Ele é voltado para um público um pouco mais específico. Eu vou estar mostrando isso hoje para vocês. Bom, a primeira coisa que devemos saber é que nós, enquanto profissionais de educação física, a gente pode e deve, tá? É uma das coisas que nós normalmente não fazemos, mas a gente pode e deve avaliar o grau de satisfação ou de insatisfação dos nossos alunos em relação ao programa de treinamento que nós prescrevemos. Uma prescrição adequada de treinos ela é extremamente importante para alcançar resultados, não somente pela questão da escolha certa dos exercícios, mas também em função dessa satisfação, desse nível de satisfação. Alguma vez vocês já se perguntaram o que você faria se o seu cliente não gostasse da prescrição? Ou melhor, vocês já se perguntaram se vocês saberiam se o cliente gostou ou não da prescrição do exercício? A melhor forma que nós temos de fazer isso, pessoal, de saber sobre grau de satisfação ou insatisfação, é através do enjoyment. O que é o enjoyment? A melhor definição de enjoyment é justamente essa. O que a literatura define o enjoyment? Prazer, diversão, apreciação, satisfação, divertimento. Isso aí, pessoal, eu encontrei até eu brinco que é o próprio pai dos burros ali, no dicionário, enfim. Quando você fala de enjoyment, quando você busca no Google, tá? Minto, o Google que é chamado pai dos burros, quando você busca no Google, são essas as definições que ele traz para nós do enjoyment. Prazer, diversão, apreciação, satisfação e divertimento. Então, pessoal, toda vez que nós falamos sobre o enjoyment e relacionamos esse enjoyment ao exercício, a gente vai estar sempre correlacionando o exercício físico ao prazer do aluno. Ah, Igor, mas até agora a gente não falou sobre essa questão, sim, mas como eu disse para vocês no começo da aula, o enjoyment é voltado para um público muito específico, tá? E aí, por que a gente correlaciona justamente o enjoyment com o exercício? Por um motivo simples, pessoal: adesão ao treinamento. Não adianta nada você ter o melhor treino, não adianta nada você ter total controle de variáveis, se dependendo do perfil do aluno, ele não ter aderência ao trabalho. E uma das formas dele não ter aderência ao treinamento é não gostando do treino. Vamos falar a verdade, pessoal. Imagine que vocês têm um restaurante perto da sua casa que serve a sua comida preferida e que todo final de semana você e sua família, ou só você mesmo, está nesse mesmo restaurante em busca desse prato que você tanto gosta. E aí, de repente, de um mês para o outro, eles trocaram o chefe da cozinha. E aí a pessoa que entrou não sabe fazer o prato da mesma forma. O que acaba acontecendo? Você começa participando, frequentando, e daqui a pouco você vai espaçar cada vez mais a sua visita a esse restaurante. A mesma coisa funciona em relação à aderência ao treinamento. Se o aluno ele não gosta do treino, existe uma grande possibilidade dele começar a diminuir a frequência dele de trabalho, até que simplesmente ele pare de frequentar a academia. E aí nós, profissionais, ao invés de trabalharmos para ofertar saúde a mais um indivíduo, a gente colocou mais uma pessoa de volta ou dentro da zona de sedentarismo. Bom, quando a gente utiliza o endiamento de maneira adequada, o que nós podemos fazer? Bom, a gente consegue conhecer o grau de satisfação e prazer do aluno em relação ao treinamento. A gente conhece o grau de insatisfação ou desprazer do aluno em relação não somente às sessões de treino, mas até mesmo a um determinado exercício, enfim.
a gente consegue decidir pela manutenção ou mudança do programa de treinamento. Se de repente o programa está gerando um bom nível de satisfação, a gente faz a manutenção desse trabalho. Se de repente é um programa que está gerando um nível de insatisfação muito alto, a gente faz a mudança desse trabalho. Volto a dizer, visando sempre a aderência do aluno. A gente consegue, através do Enjoyment, também decidir se é necessário ao aluno algum tipo de apoio social. E aí a gente fala sobre até mesmo um trabalho com psicólogo, nutricionista, enfim. Porque muitas vezes, nesse momento, você vai conseguir identificar e direcionar. Óbvio que o pessoal brinca que todo profissional de educação física é psicólogo, mas a gente sabe que nós já não temos todas as ferramentas que um psicólogo tem para fazer a terapia do aluno naquele momento de trabalho. Mas a gente consegue identificar muitas vezes pelo Enjoyment a necessidade dele ou não de recorrer a outros trabalhos aí em função da aderência de treino. Uma outra ferramenta que o Enjoyment proporciona é decidir pela manutenção ou mudança, não do programa, mas de um método de treino. Digamos que, de repente, como nós falamos na semana passada sobre vários métodos, que nós queremos um cluster. E aí, de repente, fazendo o cluster com o aluno, ele não se adequou, se sentiu desconfortável, de repente um drop set, uma pré-exaustão, um biset, enfim. Você observa, você avalia, ele não gostou, ele pontuou para você dentro da escala do Enjoyment, que eu vou mostrar para vocês hoje, e você decide pela manutenção ou não daquele método. O Enjoyment ele é voltado totalmente para isso, para trabalhar a adesão do aluno. E aí, pessoal, não tem como a gente falar do Enjoyment e não trazer algum estudo relacionado a ele. E aí eu trago esse estudo do Vela e dos seus colaboradores que compararam métodos de treinamento cardiorrespiratório e a sensação de prazer associada à aderência do treinamento. Nesse estudo do Vela foram avaliados 17 indivíduos e eles utilizaram dois métodos no trabalho, o HIIT, tá? E o treinamento contínuo. Foi utilizado como parâmetro de avaliação de prazer, uma escala validada de desfrute e atividade física. Essa tabela tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, quais foram os resultados do estudo do Vela? Em ambos os métodos, tanto no trabalho contínuo quanto no HIIT, foram encontradas respostas positivas no VO2 máximo do indivíduo. Eles foram aumentados em ambos os grupos. Houve diminuição do colesterol em ambos os grupos, mas embora tenha apresentado uma maior possibilidade de quadro inflamatório, em função de uma maior presença da interleucina 6 e da proteína C reativa, o HIIT apresentou uma maior aderência ao treino associado ao enjoyment, dentro daquela escala de desfrute e prazer em relação ao exercício, em relação ao treino contínuo para esses indivíduos, que eu esqueci de colocar, eles eram obesos ou com sobrepeso. Ah, mas Igor, nesse estudo está dizendo que teve um maior processo inflamatório no HIIT, mas ele gerou uma maior aderência ao trabalho com esse público. Por que isso? Por um motivo muito simples. O trabalho de HIIT, ele faz com que o indivíduo ele faça treinos de alta intensidade com períodos de recuperação de igual ou maior tempo. Então, de repente, você pega um trabalho no HIIT para um indivíduo com sobrepeso, com obesidade. Ele faz aí 30 segundos numa intensidade mais alta, que não necessariamente é corrida, você pode fazer uma caminhada um pouco mais acelerada, você pode trabalhar a inclinação da esteira, e aí, em contrapartida, ele pode fazer 1 minuto e meio, 1 minuto, ou até mesmo os mesmos 30 segundos de recuperação. No contínuo, ele vai manter uma mesma intensidade durante 20, 30, 40 minutos. A tendência é que ele não se recupere, ele não tem esses períodos de uma menor intensidade para que ele consiga se sentir mais confortável. E por isso, nesse estudo do Vela, o HIIT ele acabou tendo um resultado melhor relacionado à aderência aí. Bom, logo, o uso do Enjoyment é uma ferramenta importante na adesão ao treinamento. Mas como é que a gente usa esse Enjoyment com esses nossos alunos? Como é que a gente consegue utilizar o Enjoyment, já que é um novo modelo de treinamento diferente dos que nós vemos falando em relação ao nosso trabalho? Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma estratégia para utilizar o Enjoyment. Para isso, é necessário utilizar a escala afetiva de EQCACT e colaboradores de 2011. Tá? Essa escala ela utiliza números negativos
e positivos para fazer a avaliação do enjoyment dentro da sessão de treinamento do indivíduo. Bom, esse é um exemplo da escala do Ikikax. Você pode ver que dentro dessa escala de afeto que ele utiliza, o 0 é neutro, tá? E aí ele vai de 0 a -5, onde -5 é muito ruim, ou de 0 a 5, onde 5 é muito bom. E aí você tem escalas de razoavelmente bom, bom e muito bom, razoavelmente ruim, ruim e muito ruim. Essa tabela ela vai trazer para vocês a direção positiva ou negativa e a força da percepção. Perceba que os números vão de -5 a 5 do seu treino junto ao seu aluno. Então, o que que nós devemos fazer, pessoal? Terminou o treinamento, chama o seu aluno pelo nome, tá? O nome é extremamente importante, eu vou falar para vocês na nossa próxima aula, mas para quem já teve curso comigo relacionado à parte de marketing, eu sempre falo que o nome mais agradável do outro ouvir, de qualquer pessoa ouvir, é o som do próprio nome. Então, assim, quer gerar mais importância a qualquer relação, chame a pessoa pelo nome. Bom, voltando, então, após o treino, chame o aluno pelo nome e pergunte como foi o treino do dia. Tá? Após a pergunta, peça a ele para que ele aponte na escala um número baseado nessa percepção de treino que ele teve. Apontamentos negativos sugerem maior atenção aos fatores psicofisiológicos do seu aluno. E aí, consequentemente, tá, pessoal? Apontamentos negativos em sequência sugerem que você está indo num caminho que pode diminuir a aderência do seu aluno. E é o ideal é começar a trabalhar no sentido contrário, aí fazer algumas mudanças, como eu mostrei para você. Método de treinamento, os exercícios, o programa de treino como um todo, enfim. Já apontamentos positivos sugerem a manutenção dos treinos em função do prazer gerado e de maiores possibilidades de adesão ao exercício. Pessoal, volto a falar para vocês, quando a gente fala em enjoyment, embora existam resultados, você viu que o estudo do Vela, em ambos os casos houveram resultados no comparativo, tanto no contínuo quanto no HIIT, o enjoyment ele é muito mais voltado para gerar adesão no aluno através da sensação do prazer. E para nós que trabalhamos com educação física, a gente sabe que nem todos os alunos que nos procuram na nossa área de trabalho, eles estão buscando resultados e são pessoas que sentem prazer em estar ali. Grande parte deles estão buscando novos resultados, seja para a saúde, seja para a estética, mas não gostam do ambiente. E aí, nesse primeiro momento, o importante é utilizar o enjoyment para aumentar a adesão dele, começar a gerar resultados, fazer todo um processo cíclico onde ele tem prazer, tem resultados, se sente mais motivado em continuar, aumenta essa intensidade. Tem resultados, aumenta o prazer, enfim, é cíclico o processo. Bom, vocês já aprenderam até hoje sobre escala de monotonia, periodização ondulatória, tá? Que nós mostramos que é um pouco melhor do que a linear, vocês viram pelo aquele cálculo do VTT, e o enjoyment. Mas onde a gente pode utilizar cada um desses modelos? Bom, a escala de monotonia, aulas em dupla, small groups e aulas coletivas. Alunos que preferem treinos em métodos ou locais alternativos. O cara quer treinar hoje na musculação, amanhã ele quer treinar no CrossFit, depois da manhã ele quer treinar na natação, depois do terceiro dia de treino ele quer ir treinar nas esteiras, no spinning, enfim. Esse cara, a gente não consegue fazer a periodização ondulatória com ele, porque ele tá sempre em ambientes diferentes. E aí, nesse caso, pessoal, a escala de monotonia, ela consegue atender esse indivíduo através da questão da intensidade e as unidades arbitrárias que são geradas aí. Alunos com maior possibilidade de enjoar dos mesmos exercícios. Isso é uma cultura que nós temos, tá? Eu particularmente, não é que eu abomino, mas acabou sendo criada uma cultura nos nossos alunos, isso de antes, que para o aluno ter resultado, ele tem que mudar todos os dias o treino dele. Todo dia. Se hoje eu faço agachamento, depois de amanhã eu tenho que fazer o leg, no outro dia eu tenho que fazer o leg 45, no outro dia eu tenho que fazer a passada. Ah, mas como é que eu faço a periodização dentro daquele modelo que eu vim ensinando para vocês? A gente consegue? Não, a gente não consegue. E aí, nesse caso, pessoal, como é que eu faço
para controlar a variável desse aluno e ele ter resultado. Porque fica muito fácil eu só mudar o treino dele, mas não controlar as variáveis. Você lembra daquela tabela que eu mostrei para vocês nas nossas primeiras aulas? Se o estímulo ele não é crescente, se você não consegue gerar progressão no treinamento, a tendência é que ele entre em platô e tenha diminuição da performance. Por que que normalmente, tá? Agora eu peço para que cada um faça uma reflexão em relação ao local que trabalha e por que que normalmente, muitas vezes, aquele personal ou nós mesmos, tá? Estamos sempre mudando o treino de um determinado aluno só pela mudança de treino, pela questão motivacional, e esse aluno alcança um platô e não tem mais resultado. Porque a gente não está controlando as variáveis. A gente está só mudando o treinamento. Então, se você tem esse aluno que gosta de mudar, eu particularmente eu tenho alguns alunos que são assim, tá? Então eu posso falar eu brinco, eu posso falar de carteirinha aí. Eu tenho alguns alunos que, se você mantiver a mesma sessão de treino, sessão a sessão, fazendo só as progressões de volume e intensidade, como na periodização, você pode ter certeza que eles vão ter bons resultados. Eu mostrei isso para uma. Eu tenho até uma aluna que é um caso nesse ponto. Ela sempre trabalhou fazendo variação de exercícios de ambiente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a periodização, eu joguei ela para periodização de treino. Foi o período onde ela teve o maior volume de ganho, tá? Tanto em volume muscular, quanto hipertrofia, enfim, aumento da massa corporal magra, diminuição do percentual de gordura, densidade muscular aumentada. Só que, em contrapartida, a aderência dela estava começando a diminuir. Por quê? Porque ela não se sentia confortável em manter os mesmos exercícios. E aí, o que que eu tive que fazer com ela? Eu tirei ela da periodização, joguei para a escala de monotonia. E aí eu continuo fazendo essas mudanças de treinamento, sessão a sessão, ou semana a semana. A diferença é que eu utilizo a escala de monotonia com ela, e aí, consequentemente, ela consegue ter mais resultados aí. Bom, e para treinos funcionais, que é um outro modelo também. Ah, vou fazer um treino funcional na praia. Pessoal, eu tive até um aluno da primeira mentoria, o Edilson, ele trabalha com essa questão do treino funcional. Ele tem um trabalho de treinamento funcional na academia, onde no espaço que ele tem, enfim. E eu lembro que ele virou para mim e perguntou, Igor, como é que eu faço para controlar o treino funcional, para periodizar? Cara, escala de monotonia. Coloca um quadro com o nome dos alunos que vão participar. Você já definiu o número de séries. Já que você determina o número de exercícios no treino funcional, certo? Vocês não fazem isso quando vai passar treino funcional. Eu tenho as estações, eu tenho o tempo controlado, eu sei quantas voltas eu preciso que meus alunos façam nas estações. Ah, eu tenho 10 estações. São 3 passagens em cada estação, já sei que são 30 séries. Vou lá na escala de monotonia, 30. Peço para cada aluno colocar de 0 a 10 daquela escala de Foster o quanto foi intenso para ele. Pronto, consigo controlar as variáveis de treinamento no treino funcional para mais de um aluno, para um small group aí. Esses são modelos, tá, de aplicabilidade da escala de monotonia. Em relação à periodização, se eu quiser, quais são os perfis mais indicados para trabalhar a periodização, pessoal? Simples. Alunos que buscam resultados consistentes e possuem paciência. Possuem paciência por quê, pessoal? Porque a gente sabe que ele vai manter os mesmos exercícios somente fazendo os ajustes no volume ou na intensidade do treino durante um bom tempo, tá? E volto a dizer, eu disse para vocês no modelo anterior em relação ao Endurance. A minha aluna, ela teve resultados muito mais consistentes em hipertrofia, redução de percentual de gordura e densidade muscular, rigidez do tecido muscular, trabalhando com periodização, do que trabalhando com escala de monotonia. Mas ainda assim, no caso dela, ela prefere a monotonia. Alunos com maior disciplina aos treinos. Pessoal, periodização é disciplina. O cara ele tem que ter aderência ao trabalho, ele tem que gostar de estar ali, porque é um trabalho de continuidade. Eu até brinco, eu falo que o que você precisa para gerar o resultado no músculo que você deseja, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento,
seja para aumentar a densidade do tecido muscular ali, aumentar o grau de rigidez, é o empilhamento de treino. Óbvio que não adianta fazer o mesmo treino, vocês viram durante toda a mentoria, ad eterno. Mas se você faz as progressões adequadas, o que você vai fazer é o empilhamento. Você vai estar treinando, estimulando, recuperando, como é aquela própria tabela. Estímulo certo e crescente, tá? Adaptação, aumento da performance. Alunos com perfil metódico. Por que alunos com perfil metódico? Pessoal, vou dar um exemplo para vocês num caso. Eu tenho um casal de alunos, eles já estão comigo aí, se eu não me engano, vão fazer 3 anos aí, que eles trabalham comigo aí. E como é que eles chegaram até a mim? Eles faziam um personal com uma outra personal, tá? E essa personal simplesmente ela não guardava nada no treino deles. Muitas vezes eles iam treinar, eles treinam comigo 4 vezes na semana, de terça a sexta. E aí muitas vezes eles iam treinar com ela na terça-feira, e aí na quarta-feira eles iam treinar de novo, ela não lembrava o treino deles. E aí mandava eles fazerem muitas vezes os mesmos exercícios, ou, quando não, estimular os mesmos grupamentos. E aí, pessoal, entra num ponto que eu também considero primordial. Hoje, o nosso aluno, ele tem muito mais acesso à informação do que ele tinha 10, 15, 20 anos atrás. E aí, se ele começa a perceber que o treino é igual todo dia, se ele começa a perceber que o aluno, que o personal pode ser que esteja esquecendo do treino, porque é o que acaba acontecendo quando você não controla as variáveis do treino. Eu, eu até brinco, eu falo que é impossível você lembrar exercício, número de séries, número de repetições e carga de todos os seus alunos e de todos os exercícios de cada um deles. É preciso você ter uma base de controle, a não ser que você trabalhe com a escala de monotonia. Que aí, mal ou bem, eu já tenho o número de séries ou tenho tempo de treino e eu preciso só que ele me dê unidade arbitrária. Então, de uma sessão para outra, ainda assim, eu tenho um parâmetro. Só que o que acaba acontecendo muitas vezes? O aluno chega para treinar, o personal vira e fala, faz ali a puxada que está vazia, depois faz uma remada, e aí ele esquece que esse aluno é metódico, ele lembra o que ele treinou no dia anterior e já treinou esses exercícios, ou já treinou esses grupamentos. E aí o que que ele faz? Pega e vai embora. No caso desse casal, foi isso que aconteceu. Ó, o Aloysio falou aqui que, no mínimo, ele tem um bloco de notas por aluno. Tá perfeito. O que a gente não pode, pessoal, é ficar catando papel no vento. E, principalmente, é achar que o nosso aluno não percebe. A gente não pode fazer mais isso. Eu estou mostrando para vocês aí há 5 encontros, hoje é o nosso quinto encontro, as ferramentas para vocês utilizarem para justamente a gente não ter mais esse tipo de coisa ser passada por nós, profissionais de educação física. Deixa para a concorrência, porque eles vão começar a perder alunos quando eles perceberem que vocês vão para um caminho diferente. Bom, um outro método aí para a utilização da periodização é utilizar com alunos que utilizam o treino de força como base do treinamento. Bom, vou dar um exemplo, pessoal. Eu treino jiu-jitsu hoje em dia. Foi uma escolha que eu fiz para mim esse ano, um esporte novo. Mas a base do meu treino no jiu-jitsu é meu treino de força. Tanto que eu treino mais força do que o jiu-jitsu. Eu treino força 5 vezes na semana. Eu treino jiu-jitsu 2 vezes na semana. Só que, Igor, mas aí a gente está falando sobre uma questão de especificidade. Óbvio, eu não estou falando que os movimentos que eu faço no treino de força convencional são iguais aos movimentos que nós fazemos no esporte. Mas a força, ela é transferida. Então, ela vai te ajudar, sim, em qualquer esporte que você utilizar. Então, se o teu treino base for o treino de força, o treino base do seu aluno é o treino de força, a periodização é extremamente adequada e indicada. E aí, por último, o enjoyment. Para quem serve, tá? Eu até brinco que pô, eu ouvia muito isso em relação a exercício. Eu tenho certeza que grande parte de vocês já ouviu. Falava, porque o exercício tal é contraindicado.
Não é o exercício que é contraindicado para o aluno. É o aluno que é contraindicado para o exercício. De repente, aquele aluno, aquele exercício não é o mais interessante para ele em função de limitação de movimento, de objetivo, enfim. Mas não existe exercício proibido. Existe o aluno que não se adapta àquele exercício. E aí nós, como profissionais de educação física, a gente tem que ter esse feeling e não inserir. Bom, para quem serve o enjoyment? Alunos com patologias metabólicas agravadas, pessoal. Vou dar um exemplo. Um aluno com obesidade mórbida. Esse aluno, ele já está desconfortável em sair da casa dele para estar presente na academia. Já está desconfortável. E aí você imagina a cena. Ele está desconfortável, ele chegou até você na academia e tu pega aí, vamos para a periodização. Você pega aí, vamos para a escala de monotonia, número de séries e tal, unidades arbitrais. A possibilidade dele fazer uma sessão de treinamento e ir embora é absurda. E aí, pessoal, a gente perde esse aluno. Nós perdemos ele para a doença, tá? E aí, a gente falando na questão da saúde, que é o juramento que a gente faz em relação à nossa profissão, de promover saúde, e a gente também perde na questão financeira, porque esse aluno vai embora, deixa de ser um aluno de personal, ou deixa de ser um aluno potencial de personal para vocês. Então, normalmente, alunos com patologias metabólicas agravadas, tá? Trabalha primeiro para gerar aderência, usa o endiamet com ele, para que ele se sinta confortável e tenha confiança em estar na academia mais vezes ou estar no ambiente onde ele pratica os treinos mais vezes. E se você não faz isso, pessoal, até se ele treinar em casa, no online, ele vai parar de fazer atividade com você. Um outro público, tá, que é interessante para o uso do Enjoyment é um aluno com período amplo de ausência de prática regular de exercício. Pô, o cara está sem treinar há 10 anos. O cara está sem treinar há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pessoal, num primeiro momento, não adianta jogar esse cara para periodização. Até porque, normalmente, o cara que sente prazer em fazer exercício, ele não para de fazer. Ele pode, de repente, em função de trabalho ou alguma coisa, diminuir o número de idas dele ao local da prática regular de exercício. Mas ele não deixa de ir. Mas, normalmente, o cara que fica aí 2, 3 anos sem fazer exercício, quando volta para a academia, muitas vezes o professor pega, o personal pega e fala assim, cara, que é um conceito que a gente tem, tá? A gente tem que cortar isso. Vou dar aquele treino top para ele sair daqui dolorido, para ele achar que meu treino foi. E aí amanhã ele volta. Aí sabe o que ele faz? Ele vai embora, chega em casa, compra um Dorflex, toma um Torcilax. No outro dia ele acorda dolorido, tá? E nem está no pico máximo de dor, porque a gente sabe que o pico de dor é 48 horas após a atividade, então ele vai faltar no dia seguinte e vai falar: não, daqui a 2 dias eu vou. Não fui na segunda, vou na quarta. Chega na quarta-feira, a dor aumentou ainda. E aí ele já não vai nem na terça, nem na quarta. E aí chega quinta-feira e já fala assim: pô, vou voltar para lá com aquele professor, ele vai me deixar daquele jeito de novo, daqui a pouco eu tô sem andar no final de semana. E aí ele vai embora. Então, é o tipo de público que o ideal é você também, num primeiro momento, trabalhar o enjoyment. Ah, Igor, vou trabalhar com o enjoyment para sempre? Não. Mas a gente precisa primeiro gerar aderência. Alunos com patologias psicossociais. Nesse ponto, eu tenho mais um caso para contar para vocês. Eu sempre brinco com quem me conhece. Eu falo que eu sou um ótimo contador de história, até porque são quase 19 anos de educação física aí. Eu tenho um aluno de personal, também está comigo já há uns 2 anos aproximadamente, aí 2 para 3 anos. E como é que esse aluno chegou até mim? Ele tinha, tá? Hoje ele não posso falar que ele está 100% curado, mas hoje ele praticamente não tem crises, tá? Há muito tempo que ele não tem crise, mas ele era um cara com síndrome do pânico e crise de ansiedade, nível de estresse altíssimo, enfim. Ele chegou na academia para treinar, eu não o conhecia, fez um plano anual, tá? Fez um plano anual, ainda fez o plano nacional, que era o plano que
garantir a ele treinar em qualquer academia do Brasil, já que ele viaja muito, ele é empresário, enfim. Mesmo com esse quadro de crise de ansiedade, síndrome do pânico. Chegou no professor do horário, o professor virou para ele, se apresentou e tal, ele falou que queria treinar. A primeira coisa que o professor fez, vai para a esteira. O que aconteceu? Gatilho, síndrome do pânico. Começou a gerar uma crise de ansiedade nele também. Mas ainda assim, segundo ele, tá? Ele ainda conseguiu suportar 20 minutos de esteira, que eu falo que é o treino padrão, né? O aluno chega na academia, o professor do horário fala 20 minutinhos de esteira, 10 minutinhos de esteira, vem aqui e a gente conversa. Ele saiu da esteira, o que o professor do horário fez? Circuito pesado com ele. Mais uma crise de ansiedade, só que dessa vez ele não se despediu nem do professor. Ele fez, acho que 2 passagens no circuito, virou as costas e foi embora. Era o primeiro dia de academia dele no plano anual. Sabe o que ele fez? Ficou um ano sem ir para academia. Um ano sem ir para academia. Ele pagou um plano onde ele só usou um dia. E aí, o que aconteceu comigo, pessoal? Como é que ele chegou até a mim? A esposa dele é amiga de uma professora da academia, contou para essa professora o caso dele. Essa professora chegou até mim e falou: Olha, é, eu tenho o esposo de uma amiga que eu queria te indicar, mas ele tem crise de ansiedade, ele tem síndrome do pânico. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com ele, tá? A primeira coisa foi: vamos sentar, vamos tomar um café e você me conta o que você está buscando para eu poder entender. E aí ele me passou todo o caso. Não, nesse primeiro encontro, ele não falou sobre esse caso da esteira, ele foi falar depois. E aí que foi até onde eu identifiquei. Por quê? Em um dos nossos treinos, eu fiz os 5 minutos finais do treino de repouso passivo, que seria na esteira. 1 minuto eu percebi que a frequência dele começou a alterar, que ele começou a se preocupar toda hora, colocar a mão no peito, olhar o relógio para ver a frequência, suar muito, aumento da sudorese. E aí eu percebi que ele estava tendo uma crise de ansiedade. A primeira coisa que eu fiz foi limar a esteira daquele treino. Porque se eu mantivesse, eu ia começar a trabalhar as percepções negativas do enjoyment e acabar perdendo esse aluno. Então, assim, pessoal, o enjoyment, para quem tem patologia psicossocial, ele é extremamente importante. Ele evita que esse aluno gere, através de um gatilho, alguma crise que impeça ele de fazer atividade nos outros dias. Um outro modo, tá? Um outro perfil de público que é interessante para o enjoyment são os alunos que não gostam de praticar exercício. Que aí, pessoal, a gente vai ter algumas similaridades com a escala de monotonia. Por quê? Porque normalmente o aluno que não gosta de praticar exercício, ele não gosta de repetir exercício. Você precisa fazer com que ele tenha satisfação em estar presente ali com você. Você precisa fazer com que ele esteja motivado a estar presente praticando atividade física. E uma das formas que esses alunos se motivam é fazendo a mudança constante dos exercícios das sessões de treinamento. A única diferença é que é diferente da escala de monotonia, onde o cara gosta de treinar, mas ele não gosta de repetir exercício, esse cara do enjamment, ele não gosta de treinar também. Então, você está utilizando essa mudança constante de exercício para motivá-lo, tá, a sentir prazer e aumentar a aderência dele à sessão de treinamento. E a gente sabe que a gente tem esse tipo de aluno também. Pelo menos eu não sei vocês, mas eu tenho esse modelo de aluno. Esse meu aluno com patologia psicossocial, pessoal, ele ficou um ano, a gente só treinando no Enjoyment. Só dentro do Enjoyment. Hoje, a gente ainda não está na periodização. A gente está fazendo o escala de monotonia. Mas a gente já conseguiu sair do Enjoyment. Por quê? Porque as crises dele começaram a diminuir ao ponto de que hoje ele não precisa mais tomar remédio. Ele tomava remédio para as crises de ansiedade. Hoje o remédio está cortado. Mas ainda assim a gente não foi para a periodização, porque eu ainda utilizo ali na escala de monotonia essa estratégia da mudança de treinos
constantes para gerar motivação nele também. Então, assim, o perfil de público vai definir o modelo de treinamento que você vai utilizar. A gente tem falado nesses nossos encontros da mentoria em modelos diferentes de treinamento. E por que que eu venho falando isso? Porque não existe o melhor, existe o mais adequado àquele aluno. Ah, Igor, pô, mas você fala muito de periodização. Eu gosto, eu utilizo inclusive comigo. Eu normalmente, quando treino, eu tenho a minha planilha de treinamento, onde eu coloquei todos aqueles cálculos, teste de um RM, teste de resistência, mas eu sou metódico, eu gosto desse modelo de treino, me gera bons resultados. Mas eu não posso fazer disso uma premissa. Por quê? Senão eu vou perder aquele aluno que de repente se adapta melhor à escala de monotonia e também posso perder esse aluno que se adapta melhor, que ele é mais indicado para o enjoyment. Então, assim, existe uma diferença e é você, profissional, que vai identificar quando você estiver com o seu aluno conversando. A primeira, eu sempre falo que assim, a primeira conversa que você tem com o seu aluno, e eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula, eu até brinco que é a estratégia do café, mas a primeira conversa ela é fundamental para você começar a direcionar o teu aluno para o modelo de treinamento que mais vai ser adequado a ele. E nessa primeira conversa você já entende o que que dá certo. Bom, pessoal, hoje vocês já estão municiados de ferramentas para realmente atender e mais do que isso, superar expectativas. Que eu até brinco, pessoal, que assim, eu falo em superação de expectativa, mas o que eu vejo é que hoje, não só na nossa área, mas em qualquer profissão, há uma dificuldade muito grande em atender a expectativa do aluno. Tanto que eu sempre brinco que, o que que o nosso aluno mais deseja? Aí você faz essa pergunta para qualquer profissional, todos eles vão falar. Uns vão dizer que o que o aluno mais deseja é emagrecimento, o que o aluno mais deseja é hipertrofia, o que minha aluna mais deseja é botar o bumbum na nuca, enfim. Mas no final, pessoal, é o mesmo que todos os nossos alunos mais desejam e que é o que vai atender a expectativa deles, é que vocês gerem resultados. Gerou resultado, esse aluno não vai embora. Eu dou como exemplo, pessoal, eu tenho uma aluna que eu comecei dando aula para ela e depois de um tempo eu estava atendendo a família toda. Ela perdeu ao todo aí acho que 20 quilos aí no primeiro momento do processo, aí durante quase um ano, tá? A gente não perde 20 quilos em 3 meses, não. Essa história de, vou fazer você perder 20 quilos em 3 meses, pessoal, alguma coisa está errada, desconfie. Mas brincadeiras à parte, como é que foi o processo? Na conversa com ela, eu identifiquei o que ela queria, ela trabalhou periodização de treinamento comigo, um pouco no primeiro momento, e ela odiava treino, tá? Ela odiava treino. Só que ela queria muito emagrecer. Ela já tinha tentado treino funcional, ela já tinha tentado estúdio de personal e nada dava certo. Tinha tentado uma dessas dietas alternativas aí de guru, enfim. Ó, a Rafaela está falando aqui, começou dando aula para uma aluna, hoje dá aula para ela, para a filha e para o esposo. É isso mesmo, porque você gera resultado. Eu sei que eu comecei, no primeiro mês ela perdeu 6 quilos aí. A gente sabe que perde-se líquido, diminui o perfil inflamatório do tecido, e aí por isso a queda é mais acentuada. Mas no primeiro mês ela já teve uma coisa que ela queria há muito tempo e não vinha tendo. Resultado. O que que aconteceu? Me indicou o pai dela, me indicou o esposo dela, me indicou os sogros dela. Chegou um período que eu estava atendendo praticamente a família inteira. Eu tive com ela no fim de semana, ela virou para mim e falou que existe uma possibilidade de eu atender agora o filho dela, que tem 8 anos. Está sendo indicado aí para fazer treinamento para melhorar, para facilitar o processo de crescimento, enfim, desenvolvimento. E provavelmente sou eu que vou atender. Por que isso, pessoal? Confiança em resultados. Todo aluno quer a mesma coisa. A diferença é qual o caminho que nós profissionais vamos trilhar com ele para chegar ao que ele deseja. Mas todo mundo quer. O resultado de cada um pode ser diferente, mas no final todo mundo quer resultado.
Hoje, pessoal, vocês entenderam a importância de controlar a variável de treinamento. Eu mostrei para vocês ao longo desses nossos 5 encontros o quê? Um modelo onde você controla o número de séries ou o tempo de treinamento associado à percepção subjetiva do esforço. Eu mostrei um modelo onde você controla todas as variáveis de treinamento possíveis, desde o gasto calórico por sessão de treinamento ao gasto calórico por minuto dentro daquela zona de treino, dentro daquele modelo de treinamento que você escolheu para o seu aluno, passando por testes de força, testes de resistência, enfim. E hoje eu comecei mostrando para vocês o modelo de treino para gerar aderência àquele aluno que de repente está precisando mais disso nesse primeiro momento do que propriamente reduzir percentual de gordura, aumentar a massa corporal magra. A gente está a 5 encontros só mostrando isso. Modelos de treinamento que são adaptáveis para cada um dos nossos alunos. E principalmente, pessoal, dentro desses 5 encontros até agora, o que eu tenho certeza é que hoje vocês já entendem que a prescrição do treino vai muito, mas muito além do famoso 3 de 10. Vocês percebem hoje, para quem me segue, porque muitas vezes eu colocava que 3 de 10 não existe? Não é que não exista 3 de 10. Não existe a 3 de 10 sem controlar a variável de treinamento. Não existe vocês prescrever 3 de 10 sem saber o porquê esse 3 de 10 está sendo prescrito. E, sinceramente, pessoal, façam um teste, tá? Não para desmerecer nenhum colega profissional, até porque todo mundo que está aqui está aprendendo, inclusive eu, mas para nós vermos o quanto nós relegamos a segundo plano o controle das variáveis do treinamento. Pega um colega seu, profissional de educação física, pede para ele fazer um modelo de prescrição de treino para um determinado perfil e pergunta o porquê ele está montando daquela forma. Grande parte dele, pessoal, não vai saber responder. Por quê? Porque entrou dentro de um looping de receita de bolo. E aí, quando a gente fala em receita de bolo, pessoal, só me vem à mente uma coisa. Cara, a inteligência artificial está vindo aí, os aplicativos de inteligência artificial estão vindo aí. Sabe o que vai diferenciar esse aplicativo dos profissionais de educação física? Aquele que controla a variável de treinamento. Porque hoje, se você pegar qualquer aplicativo de inteligência artificial de treinamento e pedir para ele prescrever um treino, ele não vai prescrever um treino diferente de 90% do que os professores atuais iriam prescrever. Por quê? Porque prescrição, escolher exercício, não é a parte mais difícil. Controlar as variáveis e do porquê da escolha de cada exercício é. Só que se você tem um profissional que não faz isso, que coloca tudo de forma aleatória, qual é a diferença dele para a inteligência artificial? Tem uma, o preço. É muito mais fácil eu pagar R$ 4,99 no aplicativo que me dá treino do que eu ter que pagar 800, 900 mil reais no personal. Eu até brinco, pessoal, que assim, eu participei dos dois processos, tá? Eu, durante muito tempo, para quem já sentou para conversar comigo, para quem me conhece ao vivo, eu fui gestor de academia durante muito tempo da minha profissão. E eu vi uma rede de academias low cost, a primeira aqui, né, surgir. E aí eu lembro que as grandes academias estavam preocupadas, porque o preço. Sabe por que elas ficavam preocupadas em relação ao preço? Não era só porque era mais barato, mas para não ter atendimento pagando R$ 400 por mês, se não ter um atendimento pagando 49, 59, 69,90, eu prefiro pagar mais barato. Todos nós somos assim. Por que você paga mais caro por algo? Porque você quer qualidade. Você quer qualidade no produto, você quer qualidade no serviço. Agora, se você vê que a qualidade daquele produto de 400, 500, de R$ 1.000 é a mesma qualidade do produto do cara que está vendendo a 49, a 59, a 4,99, qual a necessidade de pagar mais caro? E se nós somos assim, por que os nossos alunos não seriam?
Então, assim, fica essa reflexão. Vocês precisam realmente entender o porquê que vai muito além dos 310. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí que participou desses 5 encontros, seja assistindo ao vivo, seja pelas aulas gravadas depois, hoje compreende a importância de fazer isso. Eu tenho ficado muito feliz, cara, porque alguns de vocês têm me mandado mensagens ao longo da semana falando que já estão aplicando o que vocês estão aprendendo, que já estão vendo diferença, ou que de repente não anotavam os treinos dos alunos, hoje está fazendo tabela, está prescrevendo, está colocando em Excel, está colocando em Word, está colocando numa agenda, não tem problema. Se vocês começarem a prescrever, utilizar isso aqui, ó, uma agenda, tá ótimo, você já tem controle. O que não dá, não ter controle nenhum. É começar a querer perder espaço para as inteligências artificiais. Pessoal, e aí aproveitando, eu queria agradecer pela confiança e pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar comigo nesses 5 encontros, que foram um pouco mais corridos aí. Normalmente eu fazia as mentorias sábado sim, sábado não, mas até para a gente tentar fechar o ano entregando toda a mentoria, pelo menos a parte técnica, a gente fez praticamente em sábado e domingo seguidos, tá? E é com prazer que eu falo que eu tenho certeza que hoje vocês já sabem bastante sobre periodização de treinamento. Por que bastante não tudo? Porque ninguém sabe tudo. Mesmo estudando o que eu estudo sobre periodização, ainda hoje eu pego material, eu coleto informação, seja através de artigo, de livro, enfim, para trazer para o que a gente aplica no dia a dia, para entender se aquilo é aplicável, para entender se houve alguma evolução em relação aos estudos da periodização. Mas ainda assim, vocês hoje já estão muito mais à frente do que grande parte dos profissionais que trabalham hoje fazendo a prescrição de treinamento. Bom, além de agradecer pela confiança e pelo tempo, eu espero realmente que tudo que foi passado até aqui ajude no desenvolvimento profissional de cada um de vocês para entregar o que os nossos alunos mais buscam: resultados.